Asa vence e se reabilita na Série B. CRB é goleado. CSA goleia e está classificado na Série D. Está no ar o TVA Esportes. Olá, amigos do esporte, amigos do futebol, um grande abraço. Estamos juntos mais uma vez aqui na sua TV Educativa, Canal 3, trazendo muitas informações do esporte pelo país e principalmente aqui em Alagoas. O acompanhamento dos nossos clubes que participam do Campeonato Brasileiro, Asa e CRB na Série B e o CSA na Série D. O final de semana feliz para os arapiraquenses e também para os azulinos. O CRB, infelizmente, tomou uma goleada lá em Curitiba. Estamos recebendo em nosso programa o comentarista da Sport TV, Carlos Miranda, jornalista, radialista, que está hoje aqui para trazer pinceladas, trazer detalhes, opinar sobre a participação dos clubes alagoanos, e também Paulo Lira, que é setorista da Federação Alagoana de Futebol, da Radiodifusora de Alagoas, aqui do nosso Instituto Zumbi dos Palmares. Sem perder tempo, vamos observar os gols da rodada, começando com a sexta-feira, onde o time do Asa, ele jogou em casa, jogou em Arapiraca, contra a equipe do Guarani. Já está aí, olha só, o gol do Lúcio Maranhão, que parece que desencantou e fez o gol único da partida, o Lúcio Maranhão. Olha só aí, na saída do goleirão da equipe do Guarani, e o Asa venceu este jogo por 1-0, se reabilitando a terceira partida do técnico Nedo Xavier e a segunda vitória. Empatou fora de casa com o Bragantino, venceu a equipe do... Você se recorda que o Asa venceu? América Mineiro. No América Mineiro, e agora venceu a equipe do Guarani. Aí já estamos em Curitiba, estádio Dorival de Brito, onde o CRB foi surpreendido pela equipe do Paraná. O CRB que jogou um futebol horroroso, diferente do que vinha apresentando aqui, olha, bate-rebate, batendo cabeça os zagueiros, e a sobra de bola, o Paraná abriu o marcador aí só aos 25 minutos do primeiro tempo. Aí aos 34, mais uma jogada do Paraná, e o jogador Marquinhos aproveitou e colocou lá no fundo da rede, olha só. Segundo gol do Paraná, quase que o Cristiano chega nela, mas não deu para o goleiro do Galo, e o Paraná fez 2-0. E aí um chute de fora da área, despretensioso, de repente pegou o Cristiano de surpresa e a bola entrou. Chutaço aí do Paraná, 3-0, ainda no primeiro tempo, o CRB levando o terceiro gol. Olha só o chute mais uma vez, olha só, o Cristiano ainda tocou na bola e não conseguiu. E no segundo tempo, logo no comecinho, o Paraná mais uma vez a jogada ali do Amarildo, zagueiro, e o Anderson, também zagueiro, deu números finais da partida. Mais uma vez uma bobeira aí do setor defensivo do CRB. E o zagueiro Anderson, que veio aqui se aventurar, conseguiu o seu gol, dando números finais à partida. Paraná Clube 4, CRB 0. E no estádio Rei Pelé, o CSA fez a alegria dos papais. Aí imagens do companheiro Rodrigo Rocha, da TV Pajuçara, imagens inseridas ao nosso programa. E o Ronaldo, rapaz, brincadeira, o R10, fez aí a festa da galera azulina, primeiro gol do CSA. Tá aí o Ronaldo marcando 1-0 para o azulão. Segundo gol, também ele, Ronaldo, de perna esquerda, ali no cantinho do goleirão da equipe do Feirense. Como é o nome do goleiro, Paulo? Do Feirense, você recorda? Agora eu não lembro. Daqui a pouco você recorda aqui pra gente. E aí o Ronaldo mais uma vez fazendo o terceiro, isso ainda no primeiro tempo. A única coisa que eu lembro é que ele tá quase no meu corpo, né? O Ronaldo, o lançamento dele, Ronaldo, e o gol do Safira. Matou no peito, carregou, driblou o goleiro e colocou lá no fundo da rede. Mais uma vez aí o Safira recebendo a bola do Ronaldo. Foi levando, driblou e rede, o quarto gol. E aí o Ronaldo mais uma vez, o quarto gol do Ronaldo, quinto do CSA, fechando a goleada e a alegria da galera azulina que foi no Domingo dos Pais lá para o estádio Rei Pelé. Tá aí, CSA 5-0. Carlos Miranda, vamos por partes. Asa venceu.
obrigado pela presença e se reabilitou. O Asa que vinha numa sequência negativa, 2 vitórias, 2 jogos em casa e 2 vitórias. Tudo bom, Júnior. Obrigado, Júnior, pelo convite, ao Paulo, a todos vocês. É um prazer estar aqui na TV Educativa. E o que nós notamos é o seguinte, o Asa levou um choque, né, que eu chamo choque, é aquela mudança de treinador. O Heriberto estava lá, o time do Asa vinha de alguma sequência e o que mais chamava a atenção do time do Asa era a passividade diante das partidas. A gente viu os jogos, levava um gol e não tinha como reverter a situação, uma passividade danada do time. A entrada do Nedo Xavier, que é um técnico que eu conheço, um técnico que começou no Atlético Mineiro, ele foi campeão da Copa São Paulo pelo Atlético Mineiro em 1985, se não me engano, o ano exatamente eu não sei. E é um técnico que está sempre rodando ali por Minas Gerais, passou pelo Boa ano passado, foi pelo Fortaleza esse ano, mas é um técnico que sempre estava ali circulando. Né? Não era um técnico muito utilizado fora ali dos domínios de Minas Gerais. Mas aquele técnico ainda da moda antiga, não é um técnico moderno, aquele técnico de segurar um pouco mais o jogo, de fazer, cadenciar um pouco mais o jogo, de conversar mais com os jogadores. E eu acho que ele acabou dando certo no Asa. Está dando certo, porque um empate contra o Bragantino, num jogo que o Asa poderia ter até vencido aquele jogo fora de casa. Né? No finalzinho. No finalzinho, aquele ali. E era é um adversário direto do Asa hoje. Depois a vitória contra o América Mineiro e também contra o Guarani, 2 times jogando dentro de casa, eu acho que é isso que nós temos que olhar para os times de Alagoas, é vencer dentro de casa. Fora de casa, o que acontecer é lucro. Você pode conseguir trazer um empate, pode fazer alguma coisa, mas dentro de casa não se pode perder pontos. Muito se diz também que o América estava esfacelado, e realmente estava, com 7 jogadores desfalques, 9 até, porque 2 que ainda tinham sido negociados. Né? O Bruno Meneghel era um principal jogador de ataque da equipe do América, ele foi negociado. E sem o meio de campo, o meio campo titular, estava com o meio campo reserva. Isso aí facilitou, mas o Asa não tem nada a ver com isso. É claro. Ele tem que vencer os jogos em casa. Então ele venceu bem. O Guarani a mesma coisa. Um time do Guarani tecnicamente muito abaixo, muito aquém, e o Asa conseguiu uma vitória por 1-0, mas mandou no jogo todo. Isso que é importante, porque muitas das vezes uma vitória e uma derrota escondem algumas coisas. Tem um detalhe que o Gilson pegou um pênalti no finalzinho do Schwenk, aquele ali foi terrível. Porque é o seguinte, para mim um dos principais jogadores naquele jogo, que foi o Audálio ali participou muito do jogo, no finalzinho, aos 46 minutos, né, faz uma bobeira daquela, perde a bola e faz o pênalti. Né? E aí o Schwenk, para bater, bateu daquele jeito que todo goleiro quer que alguém bata um pênalti, na meia altura do lado, para fazer pose para fotografia. Mas também não quero diminuir Foi um prêmio a vitória dos deuses do futebol para o claro, Audálio. Que errou, né? Seria um castigo, e até para o Asa, que dominou quase que o jogo todo. Então isso é muito importante. O Asa, então, ter uma sequência dessa dentro de casa, dar um pouco de moral para o time, isso é importante. Né? Do lado do CRB, né, se a gente pode até falar sobre isso, eu não me preocupo muito, para dizer a verdade, as pessoas vão se assustar, com a derrota para o Paraná. Tudo bem que foi acachapante, 4-0, mas isso é circunstância do jogo. 1-0 ou 4-0 agora não está importando muito. 3 pontos. Para mim, a minha preocupação é o que vai fazer com o Ceará dentro de casa. Ou seja, dentro de casa, as equipes de Alagoas têm que começar a preocupar com os jogos dentro de casa, não perder esses jogos aqui. E fora de casa, o que vier é lucro, alguns pontos você pode tirar, sabe? E não perder mais, aí ou dentro ou fora de casa, dos times que estão abaixo, ou igual ou abaixo deles. Então, eu acho que essa é a conta que tem que ser feita. O torcedor, de vez em quando, com 2 vitórias, começa a falar em subir, vou chegar no G4. Mas isso é muita empolgação do torcedor. A gente sabe que nós não temos condição disso ainda. Deixar na arquibancada. Nós ainda não temos condição disso. Claro. Né? Graças a Deus, estamos com 2 times na Série B do Campeonato Brasileiro, na elite do Campeonato Brasileiro. Né? Eu até digo que isso é muito para o nosso futebol, que o nosso futebol não tem esse tamanho, mas está conseguindo. E eu torço para que continue assim. Mantenha. Porém, a gente não pode viajar na maionese que o torcedor viaja. E o torcedor está certo mesmo. O torcedor, para mim, tem que ser insano. Ele não pode raciocinar demais. Raciocinou muito, vira dirigente, deixa de ser torcedor. Mas acho que a conta que nós temos que fazer é essa. É a permanência. E não perder pontos dentro de casa, acho que garante os 2 times. Essa mudança de postura, Paulo, com a chegada do Nedo, realmente está evidente com essa vitória, essas 2 vitórias do Asa? É verdade, não precisa acrescentar nada do que o Miranda colocou. Tem uma mudança na comissão técnica do Asa, realmente modificou, né, o sistema de jogar. Inclusive, a gente via que o Heriberto, ele não tinha muito o comando da equipe. Por muitas vezes, você que acompanhou vários jogos pela Sport TV, né, Miranda? Você vê que ele mandava se fazer uma coisa e o time não correspondia. Até o Romário falou agora nas Olimpíadas, né, nesse último jogo, achei até engraçado. Quando
quando a ordem era errada, eu não cumpria. E os jogadores, eu acho que faziam isso, aquela insistência de jogar, de modificar o esquema de jogo que vinha trabalhando sempre. Não tinha um padrão de jogo. E agora não, como você falou, é um técnico que organiza muito a questão, primeiro, defensiva, organiza muito o meio-campo, joga. Chama para conversa, joga, você que tem acompanhado, joga num 4-4-2, né? Tem coordenado, deu a liberdade, a flexibilidade para o Didira voltar a jogar solto, leve, porque o Didira não é um jogador de marcação. Eu nunca vi o Didira marcar, eu conheço o Didira desde que ele surgiu para o futebol, acompanhando os jogos do Campeonato Alagoano. Com liberdade para armar, e você não viu o Didira. Já atuou em várias posições, já foi lateral, já foi volante, já foi meio. O Didira é um cara, um coringa. Eu gostaria só de acrescentar um negócio, porque, por exemplo, eu não acho o Nedo melhor técnico do que o Heriberto, não. Eu acho o Heriberto muito melhor do que o Nedo. São características diferentes. Agora, eu né? acho que no momento, o Nedo acabou dando certo no momento que o Heriberto não deu certo no Asa. O Heriberto se desgastou com jogadores, alguma coisa nesse sentido, eu não sei, eu não posso afirmar que eu não cubro diariamente o Asa. Eu tenho até um conhecimento, eu converso muito com o Heriberto, o Heriberto estava retornando, né, ao futebol da Série B, ele estava em casa, lá no sul de Minas, no sítio, na fazenda que ele tem lá, ele é um cara até bem financeiramente, mas ele tem um currículo muito interessante. Mas também, dentro do currículo do próprio Heriberto, eu conversava com ele, tem de trabalhos inacabados. Você tem que ter muita paciência com o Heriberto, porque ele começa muito bem, você acha que vai deslanchar, daqui a pouco os times caem. Aconteceu com o Sport, aconteceu com o Atlético Paranaense, aconteceu com outros times que o Heriberto treinou. Mas, por outro lado, o ABC ele foi bem, nos outros times assim, medianos ele foi bem. No Asa, tem um aspecto muito peculiar do Asa. Aí o que eu digo de aspecto peculiar? Todo mundo chega, é um time da segunda divisão do brasileiro, mas ainda tem muito aquele espírito do Vica lá dentro, que ficou 3 anos. Então tem sempre lá o fantasma do Vica. O Vica que acabou não se acertando muito, agora está no Fortaleza, mas não sabe, saiu do Asa e ficou lá escondido, no ostracismo. Então o técnico também tem medo de falar o seguinte, será que eu vou ficar escondido no Asa? Na cabeça deles, eu falo do técnico em nível nacional. Ele ingressando no Asa, ele teria esse mesmo caminho do Vica. Por outro lado também, ele é muito cobrado. Toda hora se fala, o Vica é assim. O Vica era... O time do Asa jogava com o Vica dessa forma. O time do Asa joga assim. E ele tentou, inclusive, se você que acompanhou bastante, ele pode ter certeza que ele tentou, inclusive, ir nesse segmento aí de fazer o time jogar como fazia mas o Zica. Eu acho que o 3-6-1, mas eu acho que aquele 3-6-1, aquele 3-5-1 que ele jogava, 3-6-1 que ele jogava, era até necessário num determinado momento. Mas eu acho que os jogadores que foram contratados pelo Asa não se adaptaram muito. Então tiveram alguns problemas, né, com esses jogadores, acabaram não dando muito certo. Né? E até para a gente dizer também que o Nedo Xavier vai dar certo ou está dando certo no Asa, tem 3 jogos aí, mas o trabalho dele, ele não teve nem tempo ainda de fazer um treinamento longo. Ele não teve nem tempo também de fazer um grande trabalho. Ele modificou ali para o 4-4-2, mas um 4-4-2 que o Aldalho está toda hora lá atrás também. Então acabou fazendo a mesma coisa. Né? Ele mantém 2 atacantes lá na frente, mas a gente sabe que tem funcionado pouco. Pela voluntariedade, pela rapidez e pela vontade de um Lúcio Maranhão, é que está tendo uma movimentação no ataque. É aí que eu achei interessante a mudança do Heriberto para o Nedo, a vontade de alguns jogadores. Alguns jogadores ali começaram a dar um pouco mais de sangue. Você não concorda quando eu falo que o Didira, nesse novo esquema tático, pelo menos os 3 últimos jogos eu vi, o Didira está jogando... Ele está jogando diferente do que jogava. Não é que ele melhorou, é que hoje ele tem mais liberdade para atuar, como ele se destacou, que ele vinha da lateral, mas... Por que o Didira se destacou no Asa, naquele time de 2010? Porque o Didira saía da lateral e entrava pelo meio como um homem surpresa. Aí disseram, pô, ele tá tão bem aí, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele de meia. Aí o Didira virou meia, né? Aí já, com toda a liberdade que ele já tinha no começo, deslanchou. Mas agora ele está jogando mais como um armador. Eu até digo que ele está começando a se readaptar ainda, né, nessa posição de armar. Mas ele hoje não precisa mais marcar, eu acho que é isso o importante. Né? Aquele homem que tinha que voltar pegando. E tem jogador que só produz exatamente nessa situação, né? Não gosta de ter essa obrigação de marcar. Mas eu acho que facilitou aí o Didira, não é nem não ter a obrigação de marcar, porque ele já faz isso naturalmente. Ele sempre segura lá na frente, ele está sempre ajudando. Mas eu acho que o Lucas, esse meio-campista que entrou no Asa, esse volante aí, acrescentou demais ao Asa. Bom jogador. Deu um equilíbrio muito bom, porque é aquele jogador que o Jorginho pode ser daqui a alguns anos. É um jogador que o Jorginho, quando tiver um pouco mais de experiência, pode ser aquele jogador que marca muito bem, sai para o jogo, que pode chutar de fora da área. Uma característica que o próprio Jorginho tem, mas não tem, talvez, a experiência que tem o Lucas. Esse cara para mim, é que deu um grande equilíbrio a esse meio-campo do Asa. Então, esse jogador, para mim, é um jogador muito importante. Tá certo. Temos o privilégio de termos aqui no programa de hoje o Carlos Miranda, que é comentarista do Sport TV e está acompanhando de perto
tudo o que acontece em Arapiraca, já que ele participa das transmissões lá no estádio Coraci da Mata Fonseca e sabe dos detalhes que acontecem no time do Asa desde o comecinho da Série B, trazendo tudo pra gente aqui. No próximo bloco a gente vai falar de CRB e de CSA. O CRB infelizmente perdeu no sábado e o CSA venceu no domingo. É daqui a pouquinho, a gente volta já.